Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. Estamos de volta agora para estudar inequações do primeiro grau e inequações formadas por multiplicações ou divisões de expressões algébricas do primeiro grau. Bem, a gente vai ver como que a gente pode usar conteúdos de função do primeiro grau para resolver certos tipos de equações. Ao final desta aula, você deve ser capaz de resolver inequações do primeiro grau algebricamente, resolver inequações do primeiro grau geometricamente e resolver inequações que sejam formadas por multiplicações ou divisões entre expressões algébricas do primeiro grau. Lembrando sempre aquela dica de sempre acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo que for importante. Bem, pessoal, para começar, vamos explicar o que é uma inequação. Uma inequação vai ser uma desigualdade entre duas expressões ou entre uma expressão e um valor, tá? Que pode aparecer um desses sinais, ou sinal de maior, esse é o sinal de menor, esse é o sinal de maior ou igual, que indica que o que está aqui, a expressão ou o valor que está aqui, é maior ou igual ao que está aqui. E esse aqui é o de menor ou igual, que indica que o valor daqui é menor ou pode ser igual ao valor que está aqui, tá? Então, esse tracinho embaixo indica que vale também a igualdade. Bem, vejamos aqui alguns exemplos, ó. Esse primeiro exemplo é uma inequação do primeiro grau, que fala que menos 2x mais 7 tem que ser maior que zero. Por que é do primeiro grau, gente? O expoente do x, ó, da nossa incógnita aqui, da nossa inequação, ele vale 1. Na de baixo acontece a mesma coisa, tá vendo? Para ser chamada de inequação do primeiro grau, o expoente da nossa incógnita tem que ser 1. Não pode ser ao quadrado, ao cubo, elevado a 4. Também não pode ter raiz de x, porque raiz de x é x elevado a meio. Tudo bem? Olha esse terceiro caso. Esse terceiro caso é a multiplicação de duas expressões do primeiro grau. Se você fizer essa distributiva, esse 2x vezes o menos 6x vai ficar menos 12x ao quadrado. Aí não é mais uma inequação do primeiro grau, seria do segundo grau. Tudo bem? Mas ela fatorada dessa forma, no formato de multiplicação de duas expressões do primeiro grau, eu consigo resolver essa inequação usando conceitos de função afim ou função do primeiro grau que a gente já estudou. E a gente vai ver isso nessa aula, tá? O mesmo acontece aqui embaixo, ó. Eu tenho uma divisão de duas expressões do primeiro grau. Então, eu também vou conseguir resolver inequações desse tipo. Vamos começar vendo o primeiro exemplo, que vai ser a inequação menos 2x mais 7 maior do que zero. Bem, para resolver isso aqui, primeiro eu vou subtrair 7 de ambos os lados da inequação, e vou ficar com menos 2x maior que menos 7. Esse primeiro passo, gente, é igualzinho se aqui fosse uma equação. O que é uma equação? No lugar desse maior, teria um sinal de igual, né? Então, você passa o 7 para o outro lado e ele troca de sinal, né? Qual é o raciocínio disso? Essa regrinha decorada. O raciocínio, a lógica envolvida nisso é subtrai a 7 daqui e subtrai a 7 daqui, que você não altera a sua equação. Funciona isso para inequação também. Então, subtrair 7 aqui e aqui, fiquei menos 2x maior que menos 7. Quem já está acostumado com aquele raciocínio, vou passar para o outro lado, subtraindo, pode continuar fazendo assim. Eu só quis explicar essa lógica para quem não conhece essa explicação. Tudo bem? Então tá, esse próximo passo, gente, vai ser diferente da equação. Na equação, se aqui fosse igual, você simplesmente ia dividir por menos 2. Agora, a gente vai dividir por menos 2. Só que esse sinal aqui dessa desigualdade, que é de maior, ele vai inverter. Ele vai passar a ser menor, tá? Se você multiplicar ou dividir por um valor negativo, a desigualdade sempre vai inverter o sinal. Bem, então aqui eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso passar esse menos 2
dividindo, né, que é dividir ambos os lados por menos 2, e esse sinal inverte. Ou você pode multiplicar a inequação inteira por menos 1 também. Por exemplo, vamos fazer assim. Multiplicando tudo por menos 1, o que acontece? Esse menos 2x multiplicado por menos 1 vai dar 2x, o menos 7 multiplicado por menos 1 vai dar 7, e o sinal que era de maior passa a ser menor. Tudo bem? Agora é só dividir por 2, vai ficar x menor que 7 sobre 2. Se você tivesse feito a divisão por menos 2, ia chegar no mesmo resultado. Por quê? Aqui dividindo por menos 2 ia ficar só o x, né? Do outro lado ia ficar menos 7 sobre menos 2, que é 7 sobre 2. E a desigualdade ia ter que inverter, porque você está dividindo por um valor negativo. Então, o conjunto solução dessa inequação seria todo valor x pertencente aos reais, tal que, esse pauzinho aqui em pé é tal que, x é menor do que 7 sobre 2. Gente, vamos ver agora como é que a gente poderia fazer uma solução geométrica para isso, que vai ser usando o conteúdo de função afim. Essa expressão aqui é uma expressão do primeiro grau. Eu posso chamar isso aqui de f de x, por exemplo. F de x igual a menos 2x mais 7. O que o meu problema estaria perguntando? Quando que f de x é maior que zero? Certo? Essa seria a minha pergunta. Bem, a gente já sabe resolver isso. Isso é uma parte do estudo do sinal. Quando a gente faz o estudo do sinal da função, ó, como é que a gente monta isso aqui para poder analisar o sinal da função? Primeiro, se é uma função do primeiro grau ou uma função afim, vai ser uma reta, seu gráfico. Como esse coeficiente angular aqui é menos 2, ele é negativo, essa reta ela é decrescente, tá? Então já tracei aqui, posso desenhar só o eixo x, não preciso fazer o gráfico inteiro, com a reta decrescente. E vou indicar aqui, ó, o valor que corta esse eixo x é a raiz da minha função, que a gente também já sabe encontrar. Só igualar isso aqui a zero e resolver vai dar 7 sobre 2. Bem, no estudo do sinal, seria o quê? X menor que essa raiz, a função é positiva. X maior que a raiz, a função é negativa. Só que eu não preciso responder isso tudo, porque a minha questão quer saber apenas o intervalo onde a função é maior que zero. Então, a minha resposta aqui, analisando geometricamente esse gráfico, é simplesmente responder x menor do que 7 sobre 2. Tá? Com essa bolinha aberta, ó, eu botei aqui embaixo, deixa eu vir para cá. Essa reta, ó, real, o 7 sobre 2 está aqui, eu estou indicando são todos os números daqui para cá. Bolinha aberta no 7 sobre 2, eu não estou incluindo o 7 sobre 2. Por quê? Porque esse sinal aqui dessa desigualdade é maior que zero, não é maior ou igual a zero. O 7 sobre 2 faz essa expressão ser igual a zero, e eu não quero a igualdade. Tudo bem? Se aqui tivesse o igual, ó, vamos ver que eu botei aqui. Pronto, mudei agora, tá vendo? Se aqui tivesse o igual, a solução ia ficar igualzinha, a diferença é que na resposta ia ter o menor ou igual, tá? Aqui você ia carregar, ó, maior ou igual, inverter o menor ou igual, menor ou igual, e aqui na solução também. E nessa solução geométrica aqui, a bolinha aqui seria uma bolinha fechada. Tudo bem? Vamos para o próximo. Exemplo 2, gente. X menos 5 menor que menos x mais 1. Agora eu tenho uma desigualdade com duas expressões algébricas. Bem, primeiro vou resolver algebricamente. Eu vou passar tudo para um lado só. Então vai ficar x menos 5 mais x menos 1 vai dar 2x menos 6 menor que zero. Botei nesse formato só para poder criar já aqui a minha f de x, para eu poder fazer aquela solução geométrica. Tá? Antes disso, deixa eu só concluir aqui na solução algébrica, só para a gente poder comparar. Então fica 2x menor, que eu vou ter que somar 6, né? Tirar esse 6 daqui, então eu somo 6 aqui e aqui, fica 2x menor que 6, ou simplesmente passo o 6 para lá e inverte a operação. Então 2x menor que 6, que dá x menor que 6 dividido por 2, que é 3. Então, meu conjunto de solução seria todo x pertencente aos reais, tal que x é menor que 3. Tudo bem. Eu escrevi esse formato aqui, comparando com o zero, tá? Para a parte algébrica eu não precisaria, eu poderia ter deixado direto o 6 do outro lado.
que eu tive que voltar com ele, tá vendo? Mas por que eu fiz essa linha? Para a gente poder novamente fazer aquele raciocínio de função. Gente, para fazer o raciocínio de função, depois do sinal da desigualdade, sempre tem que estar o zero. A gente só consegue fazer o estudo do sinal assim, comparando se é maior que zero, que é positivo, ou menor que zero, que é negativo. Não poderia estar o 2x menor que 6. Nesse formato aqui, eu não consigo fazer comparação nenhuma usando a função, tudo bem? Então, para usar esse raciocínio aqui, que a gente vai ter que usar em outros exercícios, direto isso, que fica muito mais prático, tá? A gente sempre vai escrever nesse formato, comparando com o zero, deixando a desigualdade aqui, todo mundo de um lado e do outro lado zero. E aí, essa expressão aqui, sendo do primeiro grau, que a gente vai fazer exatamente como a gente fez no exercício anterior. Vou chamar ela de f de x, e a minha pergunta, no caso do meu problema aqui, é quando que f de x é menor que zero, ou seja, quando que o resultado dessa função vai ser um número negativo. A nossa expressão inicial é essa, gente, mas essa daqui é uma inequação equivalente a essa, ou seja, ela possui as mesmas soluções. Tudo bem? Então, resolver isso ou resolver isso dá no mesmo. Então, vamos lá. Vou fazer agora a minha solução geométrica. Isso aqui é uma função do primeiro grau, então seu gráfico é uma reta e eu já sei fazer o estudo do sinal. Então, eu sei responder quando que ela vai ser menor que zero, que é negativa. Bem, essa reta é crescente, porque meu coeficiente angular é 2, ou seja, é um valor maior que zero. Então, vou desenhar aqui o eixo x com a minha reta crescente, cortando o eixo x no valor da raiz. Qual o valor que zera essa equação? É o 3, ó. 2 vezes 3 dá 6, 6 menos 6, 0. Se não conseguir fazer de cabeça, igual a 0 e resolve. Tudo bem? Então, fazendo esse gráfico, eu consigo ver que a parte onde que a função está abaixo do eixo x é essa daqui. Ou seja, é esse pedaço que tem abscissa todos os valores menores que o 3. Novamente, a bolinha aberta no 3 e todo mundo daqui para cá. Por que bolinha aberta? Porque o sinal aqui não tem igual. Ó. É 2x menos 6 menor que 0. Gente, vamos testar? Olha só. Se é qualquer número menor que 3, vamos pegar o 1, por exemplo. 1 está nesse intervalo. Vamos fazer a conta aqui? 1 menos 5 dá menos 4. Então, desse lado é menos 4. Do outro lado, menos 1 mais 1 é 0. É verdade que menos 4 é menor que 0? Sim, é verdade. Que conclusão eu chego? Que o valor 1 satisfaz essa minha inequação. Então, ele tem que pertencer ao conjunto solução. E, de fato, ele está. Vamos pegar um outro valor dentro desse conjunto de solução? Por exemplo, 0. Se x for 0, eu vou chegar que menos 5 é menor que 1. Também é verdade. E o 0 também está nesse conjunto, que é x menor que 3. Gente, eu estou testando os inteiros só porque é um valor mais rápido da gente fazer conta, tá? Mas lembrando que isso aqui é uma reta real. A gente tem todos os números reais aqui, tá? Todos os decimais, as dícimas periódicas, os irracionais, todos eles estão aqui. Vamos testar um valor maior que 3 para a gente ver que realmente não é solução da equação? Vou pegar, por exemplo, 4. Se eu pegar o 4, desse lado dá menos 1. Desse lado, ó, menos 4 mais 1 dá menos 3. É verdade que menos 1 é menor que menos 3? Não, não é verdade. Então, realmente, o 4 não poderia estar no meu conjunto de solução, e não está. Tudo bem? Quis testar porque eu acho que faltou a gente fazer isso no anterior, só para dar um entendimento melhor do que é realmente esse conjunto de solução. São todos os valores que satisfazem essa desigualdade aqui inicial, que também vai satisfazer essa, tá? Porque elas são equivalentes. Eu poderia ter feito os mesmos cálculos aqui. Também dariam certo. Bem, novamente, se aqui tivesse o sinalzinho de igual, a gente ia ter que fechar a bolinha na raiz, porque o 3 é o que faz esse lado ser igual a esse, ó. 3 menos 5 dá menos 2. Menos 3 mais 1 dá menos 2 também, tá? Então, o valor 3 faz esses dois valores aqui serem iguais. Nesse exemplo, não tem o sinal de igual, por isso que o 3 não pode estar na solução, no conjunto de solução.
Mas se tiver, ó, vou mudar e só vai mudar aquilo ali, tá? Ó, agora eu incluí aqui o igual, tá vendo? Então, se tiver com esse sinal de igual, eu tenho que fechar a bolinha no 3, ou seja, eu tenho que incluir a minha raiz na minha solução, porque a raiz vai fazer isso daqui dar menos 2, e aqui também dar menos 2, e é verdade que menos 2 é menor ou igual a menos 2. Se você testasse aqui, ia ser 0, ó. 2 vezes 3 dá 6, menos 6, 0. 0 é menor ou igual a 0? Sim, nesse caso, 3 tem que pertencer. No caso anterior, não seria uma verdade, ó. Vou voltar. No caso anterior, você ficaria 0 menor que 0. Não é. 0 não é menor que 0. Entendido? Então, o conjunto de solução aqui nesse último caso é todo x pertencente aos reais, tal que x menor ou igual a 3. Bem, e se a gente tiver algo desse tipo, ó? Resolva a inequação, eu tenho a multiplicação de duas expressões do primeiro grau no conjunto de números reais. Gente, para fazer isso aqui, a gente vai ter que lembrar daquela regrinha do sinal da multiplicação. Por quê? Qual é a lógica? A gente vai fazer o estudo do sinal dessa, ou seja, descobrir quando que isso aqui é positivo e negativo. A gente vai fazer o estudo do sinal dessa, para descobrir quando que essa é positivo ou negativo. E a gente vai casar essas informações numa reta real e ver quando que eu vou ter mais com menos. Lembra daquelas regrinhas da multiplicação? Mas, quando você multiplica dois valores positivos, você encontra um valor positivo. Quando um valor é positivo e outro negativo, nessa ordem ou nessa ordem, tanto faz, vai dar negativo. E quando você multiplica dois negativos, você vai ter o resultado positivo. Então, gente, vamos lá. Qual vai ser o nosso raciocínio? Vamos fazer o estudo do sinal dessa. Reta crescente, então tá aqui minha reta crescente. Raiz menos 4, tá aqui cortando no menos 4. Tá? Então, chamei de f de x igual a x mais 4. Depois do menos 4 ela é positiva, antes do menos 4 ela é negativa. Deixo guardado. Vamos fazer o estudo do sinal da outra. Vou chamar de g de x igual a x menos 1. Também é crescente essa reta, porque o a aqui também é 1, positivo. Tá? E a raiz, nesse caso, é 1. Então, depois do 1 positiva, antes do 1 negativa. Gente, agora a gente vai precisar multiplicar. Quando que uma é positiva e outra negativa e fazer essa análise. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar pegar uma reta real e organizar essas raízes em reta crescente, para a gente poder ver os intervalos, quando que uma é positiva e outra é negativa. Então, vou montar uma tabela, tá? Tá aqui minha tabelinha, tá aqui minha reta real, botei o menos 4 antes do menos 1, porque menos 4 é menor que menos 1, tá? Já preenchi essa primeira linha com o sinal dessa primeira função aqui, que é x mais 4. O que eu botei aqui, ó? Depois do 4, eu tenho só sinal positivo. Por que aqui tem duas colunas? Olha só. Ao dividir essa reta com essas duas raízes, eu encontrei três partes dessa reta. Isso é uma parte antes do menos 4. A outra parte é entre o menos 4 e 1. E a outra parte é depois do 1. Então, a gente vai construir como se fosse uma tabelinha. Isso ajuda muito a organizar nosso raciocínio, tá? Então, vou preencher essa primeira linha com os sinais dessa. Então, depois do 4, do menos 4, ela é sempre positiva. Então, botei positivo nessa parte e nessa parte. E antes do menos 4, ela é negativa. Agora, essa outra linha aqui, eu vou preencher com os sinais dessa segunda função. Essa segunda função, ó, a raiz é 1. Então, a raiz é 1. Daqui para cá vai ser um sinal, daqui para cá vai ser outro. Então, depois do 1, ela é positiva e antes do 1, ela é negativa. Então, eu vou preencher isso aqui. Nesse pedaço, depois do 1, fica positivo. Nesse, que é antes do valor 1, essa função é negativa. Então, essa linha está me dando o sinal dessa. Essa linha está me dando o sinal dessa primeira. Agora, eu vou descobrir o sinal da multiplicação. Como que eu descubro o sinal da multiplicação? Basta fazer a regrinha do sinal. Nesse intervalo e nesse intervalo. Então, aqui, menos com menos na multiplicação vai dar mais. Nessa daqui, mais com menos vai dar menos. E nessa daqui, mais com mais vai dar mais. Então, preenchi essa última linha. Gente, essa última linha, tá? É o estudo do sinal dessa multiplicação. E a questão me pede quando que isso é negativo.
Basta agora eu consultar essa última linha. Onde que deu negativo? Deixa eu vir para cá. Entre o menos 4 e o 1. Então, a minha resposta é todo x real, tal que x está entre menos 4 e 1. Então, frisei essa parte e botei bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui. Por quê? Porque aqui, gente, é menor, está pedindo menor que 0. Não está pedindo menor ou igual. Se eu incluísse o menos 4, ia zerar isso daqui. Na hora que eu multiplicasse por esse, independente do sinal desse, ia dar 0. Tá? Porque 0 vezes qualquer número é 0. E 0 não é menor que 0, não é verdade. Se tivesse o igual, eu ia poder incluir. Tá? Então, vamos ver primeiro esse caso. Aqui não tem o igual, não tem o que pensar. Bolinha aberta e bolinha aberta nas raízes. Então, como é que fica a nossa resposta? Conjunto de solução x pertencente aos reais, tal que x, olha lá, aquele formato que a gente já viu lá nas aulas de conjunto, tal que x é maior que menos 4 e ao mesmo tempo menor que 1. Ou seja, x está entre menos 4 e 1, excluindo o menos 4 e excluindo 1. Tem uma outra forma da gente representar isso, né? Eu posso dizer que meu conjunto de solução é esse intervalo de reta, que vai do menos 4 até 1. Pode ser com parênteses ou poderia ser aquele colchete aberto. Tudo bem? E agora, se eu tivesse aqui a igualdade, ó. Aqui sendo igual, gente, o raciocínio é o mesmo, você vai fazer o estudo do sinal dessa e dessa. Você vai montar a tabelinha da mesma forma. O que vai mudar é que, tendo a igualdade, você vai botar a bolinha fechada nas duas raízes. E aí, o que muda no conjunto de solução? Aqui é menor ou igual, aqui é menor ou igual. Entra o igual. E nesse conjunto de solução, você não pode mais usar o parênteses, nem o colchete aberto. Você tem que usar o colchete fechado, que indica que é o intervalo de reta, que você está incluindo os seus extremos. Tá? Gente, aqui no meu enunciado, ó, no conjunto dos números reais, tá vendo? Por isso que isso aqui é um intervalo de reta. São todos esses valores entre menos 4 e 1. Se no enunciado falasse, por exemplo, no conjunto dos números inteiros, você ia pegar só os inteiros desse intervalo, que nesse caso, com a igualdade junto, com o menor ou igual, seria o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Você teria apenas 6 valores que seriam solução. Tudo bem? Mas sendo no conjunto de reais, você tem infinitos números. Todos os infinitos números entre menos 4 e 1 fazem parte da minha solução. Nesse caso anterior, ó, voltei para o que não tem a igualdade. Se aqui fosse o conjunto dos inteiros, você ia pegar só os inteiros desse intervalo. Você não ia poder incluir o menos 4 nem o 1. Seria só o menos 3, o menos 2, o menos 1 e o 0. Tá? Você teria 4 valores, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. O 1 e o 4 não poderiam estar incluídos, porque aqui não tem o igual. E eles fazem isso valer 0. Tá? Então, vamos continuar. Vendo mais um exemplo, ó, eu peguei as mesmas expressões, tá? Só que agora eu coloquei numa divisão ao invés de uma multiplicação. Gente, o que muda aqui? No caso com esse menor que 0, sem ter igualdade, não muda nada. Você vai fazer o estudo do sinal dessa, você vai fazer o estudo do sinal da outra, você vai montar a tabelinha do mesmo jeito, tá? Já botei ela toda preenchida. Essa última linha vai me dar o sinal da divisão. Por que não muda nada? Primeiro, porque a divisão entre dois valores tem a mesma regrinha do sinal da multiplicação. Então aqui, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos e mais com mais vai dar mais, tá? Não tendo a igualdade, não tem nem o que pensar, é bolinha aberta para todo mundo, tá? Então é a mesma solução. Tá vendo? Aquela mesma solução da multiplicação. Agora, se tiver a igualdade, deixa eu continuar aqui. Se tiver a igualdade, o que muda? Na multiplicação com a igualdade, a gente botou bolinha fechada em todas as raízes. Na divisão com a igualdade, você não pode fechar a raiz do denominador. Nesse caso, 1. Ah, só relembrando, eu falei aqui a igualdade é menor ou igual, tá? Não é só igual, é menor ou igual. Então, a gente não poderia fechar no 1. Por quê? Porque o 1 zera isso daqui e não existe divisão por 0. Vamos ver esse caso.
Então, olha só, resolva a inequação, é a mesma inequação, e aqui eu botei o igual, tá? Então, o que fechou aqui? O que mudou? Eu só incluo a raiz do numerador. 0 dividindo por qualquer número existe e vale 0. Algum número dividido por 0 não existe, tá? Nenhum número dividido por 0 existe, não existe essa fração. Então, a raiz que zera o denominador tem que estar sempre aberto, independente daqui estar fechado ou aberto, tudo bem? E a raiz do numerador vai estar fechado se aqui for fechado e vai estar aberto se aqui for aberto. Então, o que mudou nesse caso? Só vai mudar que você vai ter que fechar aqui no menos 4, essa desigualdade, aqui continua aberto, e nesse formato de solução, no menos 4 fica um colchete fechado, no 1 continua aberto, ou parênteses, ou o colchete aberto. Bem, vamos para mais um exercício, e agora eu vou propor que vocês façam. Ó, menos x mais 2 em cima é do primeiro grau, x menos 1 embaixo, é uma divisão, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Então, vocês façam o estudo do sinal primeiro, depois montem aquela tabelinha, botando as raízes em ordem crescente. Lembrando que você vai ter duas raízes, então partindo a reta em duas raízes, você vai ter 3 pedaços na reta, né? Então, você vai ter 3 colunas novamente, igual ao caso anterior. Então, gente, pausa o vídeo, pega o seu caderno, tenta fazer, é importante que vocês façam isso, tá? E daqui a pouco vocês voltam para olhar a solução. Se você não pausou o vídeo, estou dando mais uma chance para você pausar o vídeo, parar de preguiça, pegar o seu caderno e tentar resolver, tá? Vendo a solução aqui para você que tentou fazer poder conferir. Bem, vou fazer o estudo do sinal dessas duas funções. Então, essa de cima, do numerador menos x mais 2, é uma reta decrescente, está aqui, com raiz igual a 2, então está aqui. Meu estudo do sinal é antes do 2, todos os valores antes do 2, x menor que 2, a função vai ser positiva, e para x maior que 2, a função é negativa. A outra, x menos 1, também é uma reta, só que agora ela é crescente, raiz 1 daqui, então x menor que 1, a função vai ser negativa, e x maior que 1, a função é positiva. Vamos agora construir a nossa tabela, com os 3 intervalos, né, raízes em ordem crescente. Então, eu tenho esse intervalo antes do 1, tenho o intervalo entre 1 e 2 e tenho o intervalo depois do 2. Essa primeira linha está o estudo do sinal desse caso, ó, para todos os valores antes de 2, positivo, para todos os valores depois de 2, negativo. A segunda linha eu vou ter estudo do sinal do denominador, raiz está aqui no 1, antes do 1, negativo, depois do 1, positivo. Deixa eu sair daqui, deixa eu vir para cá. A última linha eu fiz o quê? Regrinha do sinal da divisão, que é a mesma da multiplicação. Então, mais com menos deu menos, mais com mais deu mais, menos com mais deu menos. E aí, gente, qual é a pergunta? Vamos voltar lá para o enunciado. Minha pergunta é, quando que essa divisão vai ser menor que zero, ou seja, negativa? Onde deu negativo aqui? Antes do 1 e depois do 2. Então, minha resposta é todos os reais menores que 1 ou maiores que 2. Gente, não pode usar e, tá? Não existe nenhum número que seja menor que 1 e, ao mesmo tempo, maior que 2. É ou, é uma coisa ou outra. Ou ele é menor que 1 ou ele é maior que 2. Então, ó, como é que fica essa escrita? Conjunto solução igual, abre chaves, x pertencente aos reais. Esse símbolo aqui eu acho que eu já falei, né? Tal que x menor que 1 ou x maior que 2. Poderia apresentar assim também, como é que é esse conjunto nessa outra nomenclatura de intervalo real. Solução igual, colchete aberto ou parênteses, tá? Falar que x é menor que 1, isso não é limitado inferiormente, né? Ele vem... desce à vontade. Então, vem lá do menos infinito até o 1, excluindo o 1 porque não temos a igualdade. Mesmo que tivesse a igualdade aqui, o 1 é raiz do denominador, não poderia fazer parte da solução, senão você ia criar algo que não existe. Então, vem do menos infinito até 1,
Gente, infinito, mais infinito ou menos infinito, é sempre aberto, tá? Intervalo aberto. Então, ou é parênteses ou é colchete aberto. União, esse outro intervalo aqui, do 2 em diante. Como é que escreve isso nessa nomenclatura? Colchete aberto, porque eu não estou incluindo o 2, é a bolinha aberta, né? Do 2 em diante até o mais infinito, colchete aberto ou parênteses também para o mais infinito, porque não pode fechar. Bem, pessoal, para finalizar, eu vou deixar aqui um exercício para vocês com 3 itens, tá? Resolver as desigualdades no conjunto de números reais. Tentem fazer, levem as dúvidas lá para a nossa sala virtual e teremos também nosso encontro online para poder resolver isso aí, caso vocês não consigam. Tudo bem? Não deixem de tentar fazer. Tchau, tchau e até a próxima.